planejei desenvolver neste vídeo um dos temas trabalhados na primeira gincana cultural de Pacuti, Coruja Solidária. Educação, cultura e cidadania. Peço permissão a vocês para desviar um pouquinho desse caminho. Porque quero falar de uma data muito especial. Hoje, 22 de setembro, foi o dia do nascimento de meu pai. Dia que meu pai nasceu. E eu quero fazer uma reverência aos meus ancestrais, entre os quais destaco meus avós paternos, Joaquim Luiz de Brito, conhecido como Joaquim Benedito, e Maria Madalena de Souza, que em 22 de fevereiro do ano de 1924, no sertão de Quixadá, Ceará, deu à luz seu sexto filho, ao qual batizou com o nome de Bento, por força de uma promessa feita ao santo do mesmo nome. Bento Benedito, como era conhecido, foi um homem realmente abençoado. Bento Luiz de Brito, Bento Benedito. Por nós, filhos, netos e alguns amigos, chamado de pai dele. Nesse caderno, eu estou sistematizando um pouco da história desse homem que, para mim, é o maior exemplo que eu já tive sobre a Terra. Estes são meus avós, Joaquim Luiz de Brito e Maria Madalena de Souza. Esta é a família dele, Bento Luiz de Brito, cuja foto ampliada está na minha parede. Oportunamente mostrarei em um outro vídeo. Aqui, embaixo, um pouco embaixo dessa laranjeira, está a sua prole. Estão os seus frutos. 7 filhos. Até hoje, ainda vivos. O último é o Eduardo. Em breve, completará 60 anos. O que pretendo escrever sobre ele? Dei o título de Seiva Familiar, porque estou tentando buscar informações acerca da família dele, desde os primórdios. Algumas dessas informações adquiri pessoalmente com ele, em conversas,
um período dos seus últimos anos de vida em que ele esteve comigo, em que ele morou provisoriamente comigo. Estava comigo, com a Fátima, ou ia para a casa dele, lá no alto, Nossa Senhora de Fátima. Aqui, um poema intitulado A Árvore, que faz uma reflexão sobre a árvore, escrito por uma cearense, Fernanda Benevides de Vasconcelos. Foi retirado de um livro que me foi presenteado por uma de minhas ex-alunas, e então professora, minha vizinha, que infelizmente, muito cedo, mudou de plano. Albaniza Ribeiro. Por aqui eu vou planando e registrando as minhas concepções a respeito da vida do meu pai. Essa foi a última foto que foi tirada com ele sentado próximo ao portão da nossa casa, lá no alto, da casa dele, a Casa Amarela. Em seguida, um poema escrito por mim, intitulado Pai, que está no livro Ditames do Coração. O livro, alô, filho, me dá aqui esse livro? Aqui, ó, assim. Aqui está o poema que eu dediquei a ele. O seu legado, para mim e para Lucimar, suas duas primeiras filhas, que somos 3, eu, Lucimar, a Fátima, a Lucimar e a Fátima. Depois falarei sobre o nosso caminhar em Pacutinho, os lugares que ocupamos quando professores. Aqui é um primo dele, Raimundo, conhecido por Raimundo do Nilo, o primo de quem ele mais gostava, porque entendia a linguagem dele, porque brincava com ele na barbearia, ou visitava sua casa. Então, meu pai Bento, como era conhecido, porque o meu filho, eu sou a primeira filha dele, primeira dos 7 filhos, e o meu primeiro filho foi também o primeiro neto dele. Então, desde cedo ele começou a chamá-lo de Pai Bento. E hoje, muitos familiares e muitos amigos o chamam assim. Aqui, quando ele entrou na terceira idade, e eu estou fazendo um arquivo de cada momento, de cada situação. Então, aqui tem um poema que eu ouvia quando criança, intitulado Beijo do Papai, que era declamado em praça pública pela Silvinha Bastos, filha do instrutor da época, senhor Silvio Bastos. Aqui, o ano em que me aposentei, 2002, e foi quando eu tomei a iniciativa de começar a escrever a história do meu pai. Também da minha mãe.
E aqui estão minhas conquistas, minha casa. E aqui está o pai dele, nos seus últimos dias de vida, vovô Joaquim. Já com os meus 3 filhos, eu estou com 3 filhos, e estou no 6º mês de gestação do último, do garoto filho. Aqui é outra história, é um momento difícil pelo qual passei. Mas depois, isso aqui é para outro momento. Pai Bento Benedito, foi largamente abençoado. Foi também o último galho a fenecer na árvore genealógica dele. Chegou a comemorar os seus 95 anos de idade. Lúcido e cantando. Não morreu cantando porque morreu repentinamente, mas até às 10 horas do dia 22, muita coincidência, não de fevereiro, mas de setembro, o mês da primavera. Por causa disso, por causa dessa data, eu plantei um jardim na minha casa. Pequeno espaço, mas cada flor me lembra o quanto meu pai gostava da natureza. Por sinal, no meu último aniversário, minha filha me deu um par de brincos, a rosa e o beija-flor. De um lado um beija-flor, do outro a rosa. Infelizmente eu não pude colocá-lo porque não tenho como ir ao hospital pedir para uma enfermeira colocar esses brincos em minhas orelhas, que já estão entupidas, como se diz. Mas voltemos à história do pai, um pouco da história do pai Bento. Então, como eu ia dizendo, ele foi duplamente abençoado. Bento significa bênção, significa abençoado. E era neto de Benedito Luiz da Silva, de Brito. Benedito passou esse nome, que naquela época se chamava o filho do fulano. Então, o pai de meu pai, o vovô Joaquim, era chamado o Joaquim do Benedito. Por elisão do Du, ficou Joaquim Benedito. E assim foram chamados todos os seus filhos. Bento Benedito, Raimundo Benedito, José Benedito, Gonzaga Benedito, Elias Benedito. Então, todos netos do Benedito. Filhos do Joaquim Benedito. Todo um contexto. E meu avô nasceu em 1892. Então, num outro contexto histórico. Então, por isso eu digo que ele foi duplamente abençoado. Não duplamente, até mais que isso. Em 22 de fevereiro, amanhã, estamos quase chegando lá, estou gravando isso aqui à noite. Então, portanto, amanhã ele completaria 97 anos. Então, longeva. E se a aurora do dia 23 de setembro de 2019,
em pleno início da primavera, não o tivesse levado repentinamente, deixando órfãos seus 7 filhos, até hoje todos vivos. Graças a Deus. Ele, até 22 horas, das 22 horas do dia 22 de setembro, ele cantou um verso, um poema pequenininho que ele escreveu antes de completar 90 anos, e no banner do seu aniversário foi colocado 90 anos de história. Eu canto sozinho, não tenho viola. Estou na gaiola, sou um passarinho. Este canarinho canta todo dia. Para ter alegria, despreza ou sofrer. Eu vivo a fazer minha poesia. Bento Luiz de Brito. E aqui é meu filho, Gardner, que está segurando o banner. Um momento. Aqui estão todos os filhos. Todos os filhos. Este é o caçula, o Eduardo, motorista do ônibus escolar. Aqui estou eu, perto de minha mãe. Ele, minha mãe ainda estava viva, ainda alcançou os 90 anos dele. Faleceu em 2016. Então, eu sou a primeira, depois vem o Edvan, que é José, depois a Lucimar, em seguida o Carlos, em seguida a Fátima, depois o Carlos, logo em seguida o Eimar, Francisco Eimar, que trabalhou no Menezes Pimentel também, já se aposentou. Então, e o Eduardo? A Fátima é a caçula das 3. Eu nasci em 51, Lucimar em 55 e ela em 56. Em relação à questão da educação, nós ocupamos espaços significativos. Nunca negamos nossa origem. Papai chegou aqui aos 8 anos de idade, vindo do Quixadá, em plena seca de 1932, quando minha mãe nasceu. Ele chegou em Pacuti em 32, e minha avó, mãe da minha mãe, tinha casado em 1925. Ele nasceu em 24. Então, ele nasceu antes da mãe, da futura esposa dele, chegar a Pacuti, casar aqui. Chegar não, porque ela chegou aqui vindo de Redenção com 14 anos de idade. Os dois, ele autodidata, semi-analfabeto, frequentou muito pouco uma escolinha particular. Ela completamente analfabeta, única na família, os outros todos aprenderam a ler, porque, sendo estrábica, aquela deficiência não permitiu que ela lesse, visse nada. Então, ela tinha muita tristeza por não saber ler. Por isso, o seu empenho em preparar os filhos para a vida, buscando o conhecimento. Tanto ela quanto ele. Ele, porque lamentava o pai não ter tido a precisão de colocar a coragem, a iniciativa de colocar os filhos na escola. E ela
por falta de condições físicas. Porque os outros aprenderam. A irmã mais velha dela, no dia 19 de fevereiro, próximo passado, semana passada, completou 90 anos de idade. É lúcida, sabe ler e se mantém andando por conta própria, claro que é assistida pela cunhada. Meu filho, me dá um pouquinho d'água, por favor. Então, por isso, ele era um homem muito grato a Deus. Porque alcançou o que ele jamais imaginou alcançar. O sonho dele era que as filhas aprendessem a ler. E, se possível, chegassem a ser professoras. E nós chegamos. E demos o nosso recado. Cada uma com as condições que tinha, mas demos o nosso recado e, de certa forma, construímos a nossa história na educação. Obrigada. Então, agraciada pelo exemplo desse grande homem e auxiliado por essa forte mulher, que era uma mulher muito forte, muito decidida, muito trabalhadora, eu me sinto uma mulher realizada, felizarda, e me sinto na obrigação de passar minha história adiante. Não para ser imitada, porque a imitação não leva a nada. Não para ser seguida, mas para tornar público que não são só os privilegiados com a riqueza, nem com a fama, que chegam aonde sonharam. Eu sempre quis ser professora. Cheguei lá. Minhas irmãs também, porque ser professora no nosso tempo era o emprego, era o trabalho mais respeitável que existia, não só em Pacuti, mas em muitos outros lugares. E nós não tínhamos condições de sermos médicas, ou médicos, com todos lá, mas pelo menos nós que quisemos ser professora, condições de sermos médicas, juízas, advogadas. Eu quis ser advogada. Tentei ir para Fortaleza para estudar. Consegui casa da minha madrinha, colégio, uma professora conseguiu para mim um colégio bom, Justiniano de Serpa, mas não me adaptei. Tive que voltar. E aqui, com o meu trabalho na escola, eu paguei os 3 anos de curso normal. E desde então não parei mais. E num outro momento, se eu continuar gravando esses vídeos, eu contarei por onde passei. Tudo isso eu estou falando porque é o que eu planejo, é o que eu desejo, desde o tempo de sala de aula, ver escrito um livro cujo título eu dei Pacuti do Meu Tempo, Mãe Toinha e Outras Estrelas. Mãe Toinha foi minha mãe de parto e mãe da maioria das pessoas longevas de Pacuti. Eu digo das longevas porque depois dos anos 50, depois dos anos 60, eu acho, até os anos 60. Não, nos anos 60 já existia a maternidade. Mas até lá, antes disso, não existia. Então, as parteiras iam auxiliar as mães em casa. E Mãe Toinha foi a principal das parteiras de Pacuti. Tanto é que hoje o nome dela está lá no posto de fisioterapia. Ali no posto
acho que número 2, 7, 2. Mais tarde, depois, eu poderei ler uma crônica que a professora Rita Luz escreveu para ela, que é linda. Foi com a Rita Luz que eu tive a oportunidade de entender o que é uma crônica, principalmente uma crônica poética. Por isso ela está no meu livro também. Então, como eu disse, não sei se eu já falei, mas isso só prova o que a Adélia Prado fala numa crônica. O que a memória ama fica eterno. Então, a minha memória resgata todos os dias um pouco do meu passado. O que acontece hoje eu já não tenho muita certeza, muita facilidade de reter na memória. Mas o que me aconteceu, eu ainda consigo. Tive muito medo de estar com o começo de Alzheimer, porque minha mãe morreu de Alzheimer. Mas tenho pesquisado, tenho conversado e chego à conclusão de que não estou com Alzheimer. Não estou. Tenho os esquecimentos que são típicos da minha idade. 69 anos. Já não sou mais uma menina. E somado à minha idade, tudo que eu passei como ser humano, que me levou a ter um surto psicótico em 2006. Mas, como eu já disse num vídeo anterior, graças a Deus, os frutos da minha existência e os galhos da árvore genética de meu pai e da minha mãe me ajudaram, me socorreram e a depressão, a bipolaridade não se instalaram totalmente em mim, até porque sou acompanhada. Aqui estão as gerações do papai. Papai, os filhos e os netos. E os bisnetos. Então, uma dessas bisnetas, é a Melissa, que nasceu no dia 15 de fevereiro. Essa data achei muito interessante a forma como ele me mostrou, me falou, porque foi escolhida aleatoriamente. Quando ele, já adulto, em 1950, foi se registrar no cartório para entrar na polícia. Ao chegar lá, o seu Bernardino, que era o tabelião de então, perguntou a data do nascimento dele. Aí ele falou, eu não sei. Eu só sei que nasci em 1924. Mas você não tem nenhum indício? Não, minha mãe disse que eu nasci no tempo das mangas. Depois volte e vai perguntar à sua mãe que tempo era esse, que mês era esse, e que dia você nasceu, em que dia você nasceu. Minha avó era completamente analfabeta, morava no sertão quente do Ceará, muitos filhos já criados, porque ele já estava com 25, mais ou menos, 25 anos. Ele é de 24, e isso foi em 1950. Então, passando de 25. Conclusão. Conversando com ela, ela disse que ele tinha realmente nascido no tempo das mangas.
E aí ele, mãe, por que a senhora acha que eu nasci no tempo das mangas? Ela disse, meu filho, porque meu irmão mais velho, que mora em Pacuti, que morava já aqui em Pacuti, Pedro Maria de Souza, irmão mais velho dela, veio de Pacuti a Quixadá, trazendo uma carga de mangas para mim, para mim. E eu chorei muito, porque não pude chupar uma manga sequer. E ele, mãe, por quê? Porque eu estava de resguardo de você. Aí ele pensou, já morava em Pacuti, já era um homem feito, veio para cá aos 8 anos, teve tempo de acompanhar a natureza quando dava frutos. Onde morava era um sítio e conhecia o tempo das mangas. Então ele chegou, voltou para o seu Bernardino e disse, seu Bernardino, bote aí 15 de fevereiro, porque é mais ou menos um meio do mês. E se ela diz que o tio Pedro foi nos deixar essas mangas, certamente elas já eram as últimas, já estavam maduras. No Quixadá, quando chegaram lá, as mangas já estavam maduras. Não sei quanto tempo que Pedro levou para chegar lá, mas já era final de safra. Bote aí 15 de fevereiro de 1924. Eu vim tomar conhecimento desse episódio quando o papai completou 80 anos de idade. Quando eu mostrei o Raimundo com ele aqui, foi justamente o ano em que ele comemorou, o dia em que ele estava comemorando, pela primeira vez, na data correta, o seu aniversário. Dia 22 de fevereiro, quando ele completou 80 anos. Quer dizer que ele veio ter consciência disso. A partir de então, nós passamos a comemorar o aniversário dele 2 vezes. No 15 de fevereiro e no 22. Coincidentemente, a bisneta dele comemorou um aninho no dia em que ele também comemorou, por tradição, né, já sabendo que tinha nascido aos 22 de fevereiro, mas comemorou no dia 15. Nós comemoramos. Tenho o arquivo, tenho o álbum, porque eu gosto muito de registrar a minha, não só a minha, mas memórias. Aquele livro que o Levi publicou nasceu aqui. E o título que eu queria era Pacote do Meu Tempo, História e Memória. Por um motivo pessoal, particular, o Levi, apesar de autorizado por mim, não colocou esse título. Então ficou só História e Memória. Pacote, História e Memória. E foi um achado.